vocês. Ministro, vamos falar começando com o novo PAC Bahia. O governo federal tem um programa forte de estrutura no Brasil, chamado Novo PAC. Eu gostaria que o senhor explicasse o que esse programa traz de bom para a Bahia, para o Brasil, se já temos ações concretas que mudam a vida do povo. E eu gostaria também que o senhor falasse como andam as situações relacionadas ao anel de contorno de Feira de Santana, ministra. Queria que o senhor incluísse aí nesse novo projeto também. Isso, bom dia mais uma vez. Eu quero só esclarecer a quem está nos acompanhando o que é o PAC. O PAC é um planejamento do governo brasileiro, do Estado brasileiro, para organizar as obras prioritárias, as ações prioritárias no país inteiro. Então, são obras de infraestrutura, obras de logística, portos, aeroportos, ferrovias, estradas, mas também são obras da área social, como hospitais, maternidades, casas de parto, unidades de saúde, atenção básica, enfim, são obras que buscam melhorar a vida das pessoas. E por isso nós estamos organizando isso no país inteiro e na Bahia. Na Bahia tem um investimento de 103 bilhões de reais, 103 bilhões, com 2.200 obras, entre elas a que você citou, que é o contorno, o único contorno que ainda falta de Feira, o anel de contorno. Quem passa por Feira só para saber do que nós estamos falando. Se você quer ir para Serrinha, ir para Conquista, ir para Jacobinas, Senhor do Bonfim, outras cidades, mas não quer passar por dentro de Feira, é aquele anel que circula a Feira, aquele contorno. Falta um trecho, quem vem de Salvador no sentido de Serrinha, esse trecho está licitado, nós estávamos apenas aguardando a promulgação do orçamento, já que o orçamento só foi votado pelo Congresso recentemente, e para dar ordem de serviço de uma nova obra precisaria ter o orçamento aprovado. Então nós aprovamos o orçamento e agora sim nós vamos programar. Agora no mês de maio eu irei com o ministro Renan, com o governador Jerônimo, à Feira de Santana, para dar ordem de serviço no contorno de Feira de Santana, nesse contorno que sai da 324 e vai no sentido de Serrinha. Ministro, o recurso é de R$ 1 trilhão. Evidentemente que é um dinheiro que não é tão fácil do governo levantar, mas como é que está? Tem orçamento, tem dinheiro já mesmo para isso? Olha, o total do PAC é 1 trilhão e 700 milhões de reais. Aí tem disso o investimento do governo federal diretamente, do orçamento da União, tem orçamento também de PPP ou de concessão pública, ou seja, você licita uma obra, uma estrada em concessão, um aeroporto, um metrô, e parte do dinheiro vem da iniciativa privada, ou seja, eles vão investir para receber aí ao longo de 30 anos. Então, parte das obras são feitas em concessão ou em PPP. Uma outra parte é feita diretamente pela iniciativa privada, como linhas de transmissão, e são pagos pelo sistema elétrico. E outras obras são financiamentos feitos, empréstimos feitos com subsídio para municípios e estados. Então são obras que muitas vezes o prefeito, o governador ela entra no PAC para ter acesso ou uma contrapartida federal, uma parte dos recursos públicos, com subsídio do financiamento também, e essa obra é tocada pelo município ou pelo estado, que também aí é via empréstimo. Então são várias fontes de financiamento, mas sim, nós já executamos mais de 50% do PAC do ponto de vista financeiro, 54% já foi executado se a gente considera o aspecto financeiro, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida.
O programa ele é executado via Caixa Econômica e o Ministério paga a cada ano o valor global, independente do andamento da obra de cada conjunto. Paga para a Caixa e a Caixa vai fazendo o desembolso com o andamento da obra. Ministro, nós vamos agora ouvir os nossos colegas das emissoras que fazem parte dessa rede. Nós vamos a Jacobina, vamos chamar João Batista Ferreira da Rádio Jaraguá para fazer uma pergunta ao senhor. João Batista. Bom dia, meu caro Dilson Barbosa, um abraço especial aos demais colegas das diversas emissoras que fazem parte desse pool de rádio nesta manhã de quarta-feira. Ministro Rui Costa, o senhor sabia que um dos assuntos mais falados aqui na região de Jacobina é aquela postagem onde o senhor aparece entregando uma camisa do Jacobina Esporte Clube ao presidente Lula? Pois é, essa notícia bombou nas redes sociais e também na mídia regional. Então, a minha pergunta é, com todo esse mimo e a repercussão positiva do presidente, Jacobina pode esperar mais investimentos do governo federal, ministro? Um forte abraço ao senhor, muito obrigado. Olha, eu quero mandar um abraço a toda a população de Jacobina, um carinho enorme, saudade dessa boa terra. Eu recebi a camisa para dar o presente ao presidente Lula do Rafael Damasceno, nosso amigo aí de Jacobina, e sua esposa. Ele me fez uma visita e trouxe aqui um presente da camisa para o presidente Lula e outra para a primeira-dama Janja. E eu fiz a entrega e fotografei, e ele lembra sempre da visita que ele fez a Jacobina, lembra o nome das pessoas. O Lula tem uma memória espetacular. Mas nós temos, sim, investimentos previstos para a Jacobina. Agora mesmo abrimos, mais uma vez, a oportunidade do município inscrever propostas, já que está aberto. Terminou nessa semana a inscrição do PAC Seleções, do novo PAC. Mas nós temos aí Minha Casa Minha Vida, selecionado em Jacobina, obras. Tem o Hospital Regional Jacobina, está sendo executado pelo governo do estado. Essa obra também entrou no PAC, a pedido do governador Jerônimo, ela faz parte do PAC. Nós tem no PAC também a recuperação da barragem Catinga do Moura. Essa obra não foi iniciada ainda, mas ela consta no PAC, assim como também prevenção de encostas aí de morro, para evitar risco à casa e à vida das pessoas, também está no PAC. 2 creches também em andamento aí no município de Jacobina, e nós esse mês faremos a seleção do novo PAC. Todos os municípios da Bahia fizeram inscrição e nós vamos agora, durante esse mês de maio, fazer a seleção e divulgar no início do mês de junho o resultado. A gente espera, assim, contemplar Jacobina com mais investimentos. Ok, ministro, nós vamos agora, ministro, ao sul da Bahia. Nós vamos a Itabuna, Rádio Interativa da RRC, com Neto Terra Branca, que tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Dilson Barbosa. Bom dia, amigos da Rede de Rádio Comunicação. Aqui Neto Terra Branca, diretamente de Itabuna, região sul da Bahia, falando da Rádio Interativa FM. Eu gostaria de saber sobre a BR-415, no trecho entre Nova Itabuna e Nova Ferradas. A esperança para que a duplicação dessa importante estrada para Itabuna e região se concretize ainda este ano? Olha, bom dia a toda a população de Itabuna, de Ilhéus e da região. Nós estamos aí a 415 com obras em andamento, que é a duplicação da 415, que está sendo realizada aí pelo governo do estado da Bahia. Tem uma obra que já está no PAC, o governo do estado já entregou o projeto, está sendo analisado no DENIT, e é ao final da 415, chegando em Ilhéus, o contorno norte da 415, contorno de Ilhéus, para quem precisar ir ali para a região industrial de Ilhéus, para Itacaré, sem passar no centro de Ilhéus. Essa obra está no PAC e em breve será iniciada. E recentemente o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, esteve aqui de novo com o ministro Renan. Ele entregou o projeto, esse projeto se refere a 415 sentido Ferradas. O DENIT vai analisar, estando tudo ok no projeto, essa obra entrará no PAC e será licitada. Mas ressalto que foi entregue agora o projeto, ele está sob análise.
e tem um processo de licitação. Então, na melhor das hipóteses, ela estaria iniciando apenas no final do ano, dado o prazo da licitação e da análise do projeto. Ok, ministro, nós vamos, ministro, ao sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, onde a Band FM está conosco nessa rede, com Amanda Mota, fazendo a pergunta para o senhor. Amanda? Um bom dia para você que nos acompanha. Eu sou Amanda Mota, da Rádio Band FM de Vitória da Conquista. Saúdo também o ministro Rui Costa e a todos presentes. Ministro, uma das grandes obras do PAC na Bahia é a barragem do Catolé, que vai melhorar o abastecimento de água na região de Vitória da Conquista. A obra está em andamento, mas é uma promessa antiga do governo do estado. O senhor garante que ela será concluída pelo presidente Lula? Olha, essa obra é uma obra muito importante para a Vitória da Conquista. Ela resolve, nos próximos 50 anos, o abastecimento. Não é só a barragem, é a barragem e todo o sistema de água, de coleta, tratamento dessa água. Esse investimento todo está no PAC. Essa obra é executada pelo governo do estado da Bahia, pela Embasa. Infelizmente, como acontece em algumas obras no Brasil, empresas que ganham a obra não têm a responsabilidade que deveriam ter com a obra e acabam arrastando a obra, ou quando não, paralisando a obra, e elas têm que sair da obra, ser retirada da obra, muitas vezes amigavelmente, outras vezes têm que sair judicialmente da obra, serem retiradas da obra, para que a obra possa ser novamente licitada. Foi o que aconteceu com essa barragem Catolé. Infelizmente, quem tinha ganho a licitação tocou o início da obra, uma parte da obra, e depois paralisou, teve que ser retirada a empresa e feito a nova licitação. Essa obra está em andamento. Eu tenho recebido vídeo, imagens do andamento dessa obra, e eu estou me programando para, se possível, agora em maio, fazer uma visita pessoalmente a essa obra. Agora está andando num ritmo adequado e nós esperamos, sim, poder entregar no governo do presidente Lula essa obra que é muito importante, junto com a barragem, todo o sistema de captação, tratamento e adutora para levar água para toda Vitória da Conquista. Então é uma obra importante, muito importante. Aí também tem ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que está no PAC, Vitória da Conquista, que foi colocado pela Embasa. O município entrou com proposta, mas ainda não contratou de compra de ônibus elétrico para a Vitória da Conquista, proposta de regularização fundiária, temos proposta também de macro drenagem, de canal de drenagem, que também ainda não foi iniciada essa obra, e que mas está no PAC, nós estamos monitorando para que ela tenha início o mais rápido possível. Então são obras importantes que vão ajudar Vitória da Conquista. Todas essas obras estão no PAC. E o PAC tem conseguido, com isso, gerar empregos. Nós tivemos em 2 anos no governo do presidente Lula 3.200.000 empregos que foram gerados a partir do crescimento da economia, crescimento do investimento das obras. Temos aí creches também sendo atendidas em Vitória da Conquista. E em breve nós vamos fazer visita aí, esperamos visitar as obras que estão em andamento e algumas que não iniciaram ainda, mas nós estamos trabalhando com o município para que inicie. Por exemplo, tem 2 UBS que está no PAC que ainda não foram iniciadas, tem um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, que também nós contemplamos no PAC. E tudo isso a gente quer o mais rápido possível que isso entre em obra, a creche, os 2 postos de saúde, o CAPS e outras obras, para que a população possa sentir em breve o benefício, ofertando mais vagas de creche, ofertando mais unidades de saúde em funcionamento para melhorar a atenção básica para a população de Vitória da Conquista. Isso, Rui Costa, nós vamos agora ao Recôncavo Baiano, a Santo Antônio de Jesus, com Léo Valente, da Rádio Andaiá, em Santo Antônio de Jesus. Léo Valente.
Bom dia, ministro, bom dia, ouvintes, bom dia a toda a bancada. Aqui quem está falando é Léo Valente, do blog do Valente e também do programa Levante a Voz aqui na Rádio Andaiá FM. Olha, ministro, o povo da Bahia já escutou falar muito dessa ponte já há muito tempo, mas agora parece que a coisa está andando de verdade. A gente soube, nós temos aí acompanhado que estudos estão sendo retomados, que o governo federal está apoiando para valer a obra. Agora o senhor pode explicar para a gente, assim, de forma clara, em que pé está esse projeto hoje? O que já foi feito, o que falta fazer e quando, nesse trocadilho que às vezes eu faço aqui, quando é que nós vamos ver algo de concreto nessa ponte, nessa obra? Olha, essa obra, só para esclarecer a população, essa obra foi licitada, o contrato assinado logo antes da pandemia. E veio a pandemia e, infelizmente, não só na Bahia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essas grandes obras foram paralisadas em função da pandemia. E houve, durante a pandemia e no pós-pandemia, um desalinhamento no mundo inteiro dos preços dessas grandes obras. E nós tivemos no mundo inteiro uma renegociação desses grandes contratos para realinhar e negociar novos patamares, já que houve um desalinhamento completo de preços no mundo inteiro. A nível de Brasil, o Tribunal de Contas da União vem realizando, através da Câmara de Conciliação, negociações para justamente fazer esse acordo e regularizar o total das obras. Nesse caso da Bahia, da ponte, foi feito com o Tribunal de Contas do Estado o realinhamento e agora nós estamos para assinar definitivamente o novo aditivo com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas a boa notícia é que foram concluídas as sondagens, foram quase um ano de sondagem, tinha 2 embarcações aí no mar, fazendo as sondagens de toda a ponte, porque para cada pilar da ponte foi feita uma sondagem e foi concluído, portanto agora tem todos os aspectos técnicos necessários para concluir o detalhamento do projeto e agora em maio nós devemos estar assinando, no início de maio, o contrato. Tem uma viagem que o presidente Lula fará à China e tem uma possibilidade desse contrato, desse aditivo ser assinado junto ao governador Jerônimo lá na visita à China que o presidente fará aí no dia 11, 12 e 13 de maio. Ou assina nessa data ou logo em seguida, no retorno da viagem, esse aditivo poderá ser assinado e aí sim nós teremos um cronograma e um calendário já de início das obras físicas. Bem, ministro Rui Costa, nós vamos agora ao Vale do Jiquiriçá. Lá estamos com a rádio Vale da cidade de Amargosa, da RBR, e Eduardo Gordiano tem a pergunta para o senhor. Bom dia, ministro Rui Costa. Bom dia, meu querido amigo Dilson Barbosa. Eu sou Eduardo Gordiano, apresentador do última edição na Rede Baiana de Rádio para as cidades de Amargosa e Canavieiras. Ministro, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, primeiro em relação à Amargosa, tá certo? Porque o Minha Casa Minha Vida, o senhor tem dito que vai sair uma nova etapa para que os municípios cadastrem novas propostas para o Minha Casa Minha Vida. Recentemente foi feita a entrega de casas aqui na região do Vale de Jiquiriçá e no Recôncavo. Como é que isso vai funcionar, ministro, essa nova etapa? O que é que vai ser diferente da etapa anterior? Muito obrigado, ministro. Olha, em Amargosa, obras do PAC, nós estamos tendo obra aí de consolidação na universidade, no campus da universidade aí. Temos uma creche nova que foi selecionada do município e o município está licitando essa obra para que o mais rápido possível essa obra possa ser iniciada. Temos também uma maternidade nova para atender aí não só a Amargosa, mas todos os municípios da região, e 2 unidades básicas que também não foram iniciadas. Nós estamos contactando o município para que inicie aí o mais rápido possível essas 2 obras da creche, para que a população também possa ser atendida. Sobre Minha Casa Minha Vida, nós fizemos uma seleção em 2023
e graças a Deus o resultado é extraordinário do Minha Casa Minha Vida. Tivemos no Brasil inteiro um número recorde de contratos assinados, que o Minha Casa Minha Vida tem a faixa 1, 2 e 3, que são faixas de rendas diferentes. A 2 e a 3, a faixa 2 e a faixa 3, tem financiamento com subsídio do governo federal, ou seja, uma parte é paga pelo governo federal, ou o juro é cobrado muito menor do que os juros de mercado, e o governo federal cobre essa diferença de juros. Então, ao todo, na faixa 1, 2 e 3, em 2 anos, até dezembro, tínhamos contratado aí 1.200.000 casas do Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro. É um número recorde. Isso tem contribuído para gerar emprego, fazer atividade econômica. E a nova etapa, e aí eu chamo a atenção não só para Amargosa, mas para todos os municípios da Bahia, a nova etapa do Minha Casa Minha Vida será lançada em breve pelo presidente Lula, novo chamamento, né? Agora nós vamos mudar um pouco o chamamento. No primeiro, nós garantimos uma cota para cada município, para cada empresa de unidades do Minha Casa Minha Vida. E a gente assinava uma espécie de contrato com essa empresa, ou com o município, ou com o Estado, e o Estado ia providenciar o terreno ou a empresa para poder construir a casa. Nós queremos dar mais celeridade, portanto, nós vamos inverter a situação. Os municípios, estados e as empresas já devem procurar o terreno, já devem fazer o projeto e ter tudo pronto, porque no dia que for aberto, nós vamos dar prioridade àquelas empresas, àqueles municípios e àqueles estados que estão com tudo pronto para iniciar a obra. Então, o que nós queremos é obra em construção para garantir casa para as pessoas. Então, você, prefeito, prefeita, os governadores que querem, ou as empresas, participar do Minha Casa Minha Vida nessa nova etapa, preparem um projeto, vejam o terreno, deixem tudo pronto, porque assim que for anunciado aí agora no mês de maio, nós vamos começar a seleção contratando por quem está tudo pronto. Não terá mais cota pré-definida, e sim quem chegar na Caixa com tudo pronto, contrato, ou seja, a fila vai ser por quem andar mais rápido no projeto e na papelada. Ok, ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, nós vamos agora ao norte da Bahia, ministro, nós vamos a Juazeiro, Rádio Nova Cidade FM, repórter J. Júnior. Bom dia, Jota. Ministro, bom dia. Trago um carinhoso e afetuoso abraço de toda a população de Juazeiro, dos seus inúmeros amigos aqui da região norte do estado. O censo escolar revelou que as matrículas na educação em tempo integral passaram de 18,2 para 22,9 em 2024. Esse aumento se dá no guarda-chuva do novo PAC, que prevê mais escolas em tempo integral, e qual a diferença dessas novas escolas, esses novos equipamentos para as escolas comuns? E podemos também considerar que a Bahia, a partir de então, terá mais unidades escolares em tempo integral? Sim, o presidente Lula definiu que as escolas, as novas creches, devem preferencialmente contemplar o ensino em tempo integral. Qual é a diferença? A diferença é que o tempo integral, a criança, o adolescente, o jovem chega na escola pela manhã, toma café da manhã, almoça na escola e fica durante o turno da tarde fazendo educação profissional, aprendendo a profissão, ou praticando esporte, ou praticando atividades culturais, ou mesmo tendo reforço escolar. Então, é a escola em tempo integral. E nós tivemos agora o resultado do censo, estamos comemorando bastante, porque ampliou muito no Brasil inteiro essa modalidade de escola em tempo integral. As famílias, as mães, os pais preferem, inclusive, porque muitas vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, e a criança volta para casa, fica vulnerável a estar na rua, às vezes, sujeito a convites errados, e muitas vezes não tem alguém em casa para acompanhar os estudos, para fazer atividade cultural, fazer reforço escolar, ou mesmo a criança aprender uma profissão.
Então, essa modalidade está sendo incentivada pelo governo federal do ponto de vista financeiro, de apoio financeiro aos municípios e aos estados, e essa modalidade também agora contemplada no PAC com as escolas, porque não dá para você fazer tempo integral numa escola que não tem uma quadra, não tem um campo de futebol, não tem um auditório, não tem um equipamento esportivo, não tem um teatro. O aluno não tem o que fazer, muitas escolas só tinham sala de aula. E o novo padrão, inclusive, de escolas que nós fizemos na Bahia, que Jerônimo continua fazendo, são escolas grandes, aí em Juazeiro, muitas foram inauguradas agora recentemente pelo governador, Feira de Santana, Itabuna, todas as cidades da Bahia, são 240 novas escolas que nós fizemos na Bahia nesse padrão, com piscina, teatro, campo de futebol, quadra, laboratórios para práticas educacionais, enfim, uma escola moderna, uma escola sofisticada, eu diria, com infraestrutura igual ou melhor que a maioria das escolas particulares. Esse é o modelo que nós estamos apoiando no PAC, a escola em tempo integral, e fizemos já a seleção e estamos atendendo mais municípios que queiram implementar o ensino em tempo integral, tanto no ensino fundamental como no nível médio. Ok, ministro. Nós vamos agora, ministro Rui Costa, à cidade de Canavieiras, lá no sul da Bahia. Nós vamos voltar com o Eduardo Godiano, que ele representa não só a Rádio Vale FM no Vale de Jequitinhonha, como também a Costa Sul, lá no sul da Bahia, que integra a RBR. E eu volto com o Eduardo Godiano para perguntar sobre o sul da Bahia. Pois não, Eduardo? Ministro, obrigado pela resposta em relação à cidade de Amargosa, mas é claro que eu não poderia deixar de conversar e ter a possibilidade de perguntar ao senhor sobre Canavieiras. Ministro, o presidente Lula tem dado sinais de que está atento à pauta da segurança, que é uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Recentemente, ele até citou que o Brasil não vai se tornar uma república de roubo de celular. Sabemos que o senhor, na Casa Civil, está coordenando essa discussão da PEC da segurança junto com o Ministério da Justiça. Quais são as novidades desse tema? Quando a PEC da segurança será enviada ao Congresso e terá outras medidas de combate à criminalidade? Mais uma vez agradeço a disponibilidade, ministro Rui Costa. Eu agradeço a pergunta, sim, o presidente vai entregar, junto com o ministro da Justiça, a PEC da segurança pública, e a PEC vai acompanhada de sugestões e de projeto de lei para mudar a legislação também, por exemplo, para roubo de celular, aumentando a pena e o crime de receptação de roubo de celular, que eu digo sempre, o Brasil tem muito roubo de celular, mas o ladrão não guarda na sua casa um estoque nas prateleiras, na estante da casa, esses celulares roubados. Esses celulares são revendidos para outras pessoas, seja através do comércio ilegal, seja diretamente a outras pessoas, que ou de boa fé, ou às vezes até sabendo que está muito barato para ser um produto adquirido legalmente, outras pessoas compram. Então, nós vamos sugerir o aumento de pena para receptação de roubo, inclusive, principalmente, roubo de celular. Mas eu queria sugerir aí, não só para os municípios do Vale ou do Litoral, mas para todos os municípios da Bahia, a população que está nos ouvindo, nós temos um aplicativo no Ministério da Justiça, e você pode achar na sua loja, aí no seu celular. Tanto faz o celular Android, que tem várias marcas, ou da Apple, que é uma outra marca, tanto faz. No seu celular você pode botar celular seguro, vai aparecer lá um aplicativo, que esse aplicativo é do Ministério da Justiça. Então eu mesmo já baixei no meu celular esse aplicativo. O que é que esse aplicativo faz? Você baixa o aplicativo, se cadastra, você vai lá indicar o nome de um parente ou de 2 parentes que você seja de sua confiança. E em caso desse celular ser roubado, o seu celular ser roubado, você pode desativar o seu celular parcialmente ou totalmente.
ou seja, tem duas opções do aplicativo. Caso ele seja roubado, você pode desabilitar ou parar de funcionar totalmente os aplicativos que você tem vinculados a bancos, a instituições financeiras, ou você pode apertar esse é um botão laranja, que o sinal continua sendo possível localizar do celular, ou você pode apertar um botão vermelho onde você inutiliza o uso do equipamento para qualquer pessoa. Ninguém mais poderá utilizar o equipamento, ele será inutilizado e ninguém mais poderá botar outro chip e não funcionará mais com outra pessoa. Então eu sugiro, está em funcionamento, já tem mais de 2 milhões de pessoas usando, eu coloquei no meu celular, e tem a vantagem também, com esse aplicativo, se alguém lhe oferecer um celular para vender, ou você for numa loja dessas feiras que tem aí, populares, que vendem aparelhos usados, e você quer comprar um aparelho, mas não quer comprar aparelho roubado, você pode, com o aplicativo, você vai lá e com o QR Code que tem do e-mail. O e-mail é como se fosse uma placa, tem a placa do carro, do chassi do carro, que tem ali o número escrito do vidro e no motor do carro, tem o número do chassi do carro, né? Num celular tem um negócio chamado e-mail, I-M-E-I, e-mail, onde é uma espécie do chassi do celular. E você pode, com esse aplicativo, você chega lá, lê o QR Code ou digita o código do e-mail e você vai ver se aquele celular consta no cadastro nacional de celulares roubados. Então, quanto maior o número de pessoas que estiverem usando o aplicativo, mais seguro será ter celular no Brasil, porque se todos os brasileiros tivessem o aplicativo, em qualquer celular que fosse furtado, bastava o dono inutilizar o celular, ele não serviria mais para ninguém utilizar. Ou seja, se ele não puder ser utilizado, não faz sentido ninguém roubar o celular, ele não terá valor de mercado, ninguém pagará nada por um celular roubado, porque não vai poder usar. Então, a nossa sugestão é que você possa baixar aí no seu aparelho esse aplicativo, Celular Seguro. Eu baixei no meu, está cadastrado, cadastrei o nome de pessoas da minha família. Se eventualmente eu perder meu celular, ou meu celular for roubado, eu vou ou bloquear totalmente ou bloquear parcialmente meu celular. E a gente, quando o bloqueio é feito parcial, o governo, uma vez a pessoa denunciando que o celular foi roubado, envia uma mensagem do Ministério da Justiça para o celular da pessoa solicitando que vá na delegacia fazer a devolução, sob pena da pessoa responder por crime de receptação de roubo de bens, e no caso o celular. Então nós estamos sim atentos, vamos fazer outros investimentos. Eu inclusive estou indo na China, o presidente está indo lá, nós vamos fazer parcerias também para apoiar os estados e os municípios com equipamentos voltados à segurança pública. Ok, ministro. Olha, ministro, nós vamos voltar agora a Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, aos estúdios da rádio Recôncavo, né? Que é nossa parceira lá, ao lado da Rádio Andaiá, e com o nosso repórter Jânio Santana, que tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Dilson Barbosa, ministro Rui Costa e a todos que nos escutam. Aqui fala Jânio Santana, apresentador do Acorda Cidade na Rádio Recôncavo FM de Santo Antônio de Jesus, onde está situada a UFRB, com cursos voltados para a área de saúde, que aguarda mais investimentos para sua ampliação. Por aqui também passa a BR-101, cuja duplicação também é muito aguardada. Há uma grande expectativa também por parte de municípios cujos prefeitos já enviaram também seus projetos, na expectativa dos recursos do PAC, especialmente aqueles afetados por aquelas grandes enchentes de 2022 e que necessitam de investimentos na área especialmente de habitação e construção de encostas. Tudo isso em meio a pressões para que o governo tenha mais controle em suas contas. Diante desse cenário onde temos, de um lado, a necessidade de investimentos e do outro, a cobrança pelo controle nas contas, o que nossa Bahia, especialmente nossa região, pode esperar? A UFRB pode receber os investimentos necessários? A duplicação da 101 pode sair? Os investimentos do PAC virão? Desde já, muito obrigado, senhor ministro. Um abraço ao senhor, bem como ao nosso querido Dilson Barbosa.
Olha, eu digo sempre que administrar contas públicas, seja do governo do estado, de uma prefeitura ou do governo federal, é saber equilibrar os limites de despesa com a sua receita e com as necessidades que a população tem. Em grandes proporções, mas é parecido com o que um pai de família, uma mãe de família tem que fazer todos os dias em sua casa, né? As necessidades são muitas, às vezes a casa está precisando de uma reforma, que tem uma goteira, o cano entupiu, quebrou uma geladeira, quebrou uma televisão, e, o pai e a mãe precisam resolver ou a goteira, ou comprar uma nova geladeira, e o orçamento está apertado. Então, ele vai se virar, ele vai economizar em alguma despesa, vai pechinchar mais na hora de fazer compra para poder ter uma economia, ou vai tomar um empréstimo dentro da sua capacidade de pagamento para poder comprar a geladeira que queimou ou consertar o telhado que está com defeito. No poder público é mais ou menos a mesma coisa, você tem que saber definir prioridades, definir sua capacidade de investimento e buscar alternativas a esse investimento. Foi o que eu citei. Como nós temos fortes limitações do ponto de vista de orçamento público, de verbas de orçamento da União, nós estamos diversificando as fontes de financiamento dessas obras. Então, temos obras com recursos da União, orçamento público, temos obras em parceria público-privado, PPP, como é o caso do metrô de Salvador, que é uma PPP. Temos obras com empréstimos para estados e municípios, principalmente aqueles que têm capacidade de pagamento. Então, você empresta um recurso a um juro subsidiado, ou o governo federal dá uma parte, o estado dá outra parte para a obra poder acontecer. Ou mesmo você convida a iniciativa privada a participar daquela obra importante, necessária, e ela vai receber o retorno dela ao longo de 30 anos. Então, você dilui no tempo o pagamento. Então, algumas estradas, você perguntou da 101, nós estamos duplicando em vários trechos no país, no Nordeste, em vários estados. Na Bahia, entre Feira de Santana e a divisa de Sergipe, ela está sendo duplicada com recurso público, e o presidente Lula autorizou, nós estamos coordenando, junto com o Ministério do Transporte, um estudo de viabilidade para a gente fazer a duplicação de Feira até, pelo menos, Santo Antônio de Jesus. Estamos avaliando até Gandu, mas no mínimo até Santo Antônio de Jesus. E podemos fazer isso com a PPP, com a parceria com a iniciativa privada. O governo bota uma parte, a iniciativa privada bota a outra, e esse valor da iniciativa privada vai ser retornado em 30 anos. Nesse momento está sendo feito estudo de viabilidade econômica, financeira, com levantamento do custo dessa obra, que é importante essa duplicação. Isso vai se alinhar com a obra da Ponte Salvador-Itaparica, e que nós também vamos fazer a duplicação da estrada que sai de Santo Antônio de Jesus para chegar na ponte. Não adianta ter a ponte e ter uma estrada singela como essa que existe hoje. Então, essa obra também está no PAC, numa parceria com o governo do estado, que é duplicar da ponte Salvador-Itaparica até Santo Antônio de Jesus. E nós estamos fazendo estudo e o levantamento técnico dos custos e da viabilidade da obra de duplicação entre Santo Antônio e Feira de Santana. Ministro Rui Costa, Rádio Caraíba, senhor do Bonfim, também conosco, e a produção me outorga para fazer esse pedido ao senhor. Essa pergunta é sobre a seca que está assolando a região do semiárido do Bahia, e senhor do Bonfim, região sofrendo muito. Que o governo federal tem de ações para essa região de combate à seca, ministro? Olha, eu recebi, inclusive, com o governador Jerônimo semana passada, vários prefeitos aí da Bahia para tratar desse assunto. O ministro Valdez e a equipe da Defesa Civil Nacional também receberam os prefeitos. Nós fizemos toda a orientação dos prefeitos para que eles façam a declaração do estado de emergência, façam um plano de trabalho para que a gente possa ajudá-los o quanto antes a enfrentar essa dificuldade da escassez hídrica. Eu fiquei até feliz que esse final de semana eu vi que choveu forte ali na região de Irecê,
que era uma das regiões bastante afetadas, ali na região de Juazeiro também, choveu bastante, Senhor do Bonfim. Espero que tenha sido o suficiente para amenizar a crise, mas independente disso, os prefeitos e o governo do estado estão preparando aí a papelada, os pleitos, para apresentar no Ministério da Integração, na Defesa Civil, para a gente poder ajudá-los. Ministro, encerrado aqui a bateria de perguntas dos nossos colegas das redes de rádio, mas obviamente que a política também deveria entrar e vai entrar nessa entrevista. E eu tenho uma pergunta para o senhor, é o seguinte: União Brasil fez o lançamento do nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato à presidência. Como fica essa relação com o partido que está na base do presidente Lula? Tem 2 ministérios de oposição na Bahia. E a pergunta, o senhor vai gestionar no sentido de apoiar desse partido, apoiar o presidente Lula no ano que vem, União Brasil? Olha, eu não acho que eu devo ficar entrando nas questões internas de cada partido. Isso caberá a eles definir o que é que eles vão fazer. Eles têm 3 ministérios do governo federal e é evidente que não é adequado que vocês componham um governo e na véspera de uma eleição você saia para lançar candidato. Se você quer construir um projeto de governo, o recomendável politicamente é que você saia antes, mostre suas diferenças, suas divergências, quais são as suas propostas e construa sua caminhada antes. Sobre o lançamento que teve, me parece que foi algo muito isolado, né? Nem o presidente nacional do partido esteve, da direção praticamente ninguém esteve presente, muito pouca gente. Parlamentares também foi baixíssima a presença, então foi um ato muito localizado, individualizado, muito pequeno e que, evidente, não expressa ali naquele ato a vontade nem da maioria dos parlamentares, nem da maioria do partido. Mas quem acabará decidir isso é o partido que vai decidir ao longo dos meses o que fará. O presidente Lula está trabalhando bastante, colhendo os resultados. Graças a Deus, a economia cresceu 2 anos seguidos, cresceu mais de 3% em 2023, mais de 3% em 2024, vai crescer agora de novo. O presidente Lula gerou 3 milhões e 200 mil empregos no Brasil. Temos a maior massa salarial dos últimos 10 anos. 2 programas recentes, Dilson, que eu quero registrar aqui, importantes. Um que está no Congresso Nacional, que é a isenção do imposto de renda para todo mundo que ganha até R$5.000, e quem ganha de 5 a 7 vai pagar menos do que paga hoje. Portanto, isso é uma reforma da renda que melhora a vida de quem ganha menos. E o segundo projeto é o crédito consignado para todo trabalhador que tem carteira assinada, seja um gari, uma empregada doméstica, uma pessoa que trabalha no comércio, qualquer trabalhador pode acessar esse crédito, que muitas vezes o trabalhador consegue, às vezes, um crédito muito caro, paga uma prestação muito alta. Por exemplo, eu citei na instância alguém que queima uma geladeira, faz o quê? Ele vai numa loja, chega lá, o lojista diz: olha, está aqui a geladeira. O trabalhador diz: mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Não, aqui na loja mesmo tem uma financeira. Você vai ali naquela mesinha ali que tem uma financeira, você faz o financiamento. E o trabalhador nessa hora vê o custo alto que ele vai ter que pagar. Ele está comprando uma geladeira e às vezes paga 3. O juro é tão alto que quando ele acabar de pagar as prestações, ele pagou 3 geladeiras. Então, o que o presidente Lula fez? Com a carteira de trabalho digital, o trabalhador pode acessar um crédito muito mais barato, às vezes menos da metade do preço que essas financeiras cobram, para o trabalhador, num aperto ou numa dificuldade, poder ter um acesso a um crédito, trocar uma geladeira, uma televisão, ou consertar o telhado da casa para não cair, e ir arrumando a vida dele. E agora, a partir do mês de maio, inclusive, o aplicativo foi aperfeiçoado, foi desenvolvido, ele poderá trocar já uma dívida. Se ele já tem um empréstimo, por exemplo, numa financeira, está pagando juro pela hora da morte,
ou ele tem um juro na mão de agiota, ou de qualquer banco, ele poderá solicitar propostas de outros bancos, do Banco do Brasil, da Caixa. Ele vai dizer, eu pago aqui uma prestação de R$300 nessa financeira, de um empréstimo que eu fiz. Eu quero avaliar aqui um empréstimo de 18 meses, quanto é que fica no Banco do Brasil, quanto fica na Caixa. Ele entra no aplicativo, faz o pedido, e em 24 horas, 48 horas, ele vai receber diversas propostas. E eu chamo a atenção e deixo a sugestão ao trabalhador que ele não fez com a primeira proposta que aparecer. Ele tem um pouquinho de paciência, espera 24 horas, 48 horas, para que outros bancos façam proposta, ele possa comparar qual é a menor taxa de juro que ele está pagando, qual é a menor prestação e qual o menor tempo, número de parcelas, para ele poder fazer a escolha. Então, estamos trabalhando firme e eu acredito que nós teremos uma aliança para ano que vem ainda maior do que tivemos em 2022. Bom, nós estamos aí já nessa ebulição política, ministro, e aqui na Bahia, que é a sua terra, o senhor sabe que a política aqui, ela começa na hora que acaba a eleição, começa outra. O ex-prefeito de Salvador, por exemplo, Assemineto, e o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, o Júnior Marabá, antes aliados, agora estão se desentendendo. E ao que parece, o Júnior Marabá está ao lado de Jerônimo Rodrigues, se manifestou bastante. E Zé Ronaldo também, o prefeito de Feira, também dá sinais de querer uma aproximação com o seu grupo, com o governo. Como é que o senhor vê isto? Dilson, eu diria que independente de ser político ou não, radialista, jornalista, dona de casa, todo ser humano gosta de ser tratado com carinho, com atenção, com respeito. Isso não significa que você vai ter tudo o que você quer na vida. Um pai e uma mãe pode tratar um filho com muito respeito, com muito carinho, mas o pai e mãe não faz todas as vontades de um filho, não faz tudo que o filho pede. Seja porque não tem, às vezes, recursos financeiros para fazer, seja porque não é correto fazer, né? Muitas vezes um filho pequeno quer uma coisa e aquela coisa não pode ser feita, e o pai e a mãe têm que explicar, isso você não pode fazer e não vai fazer. Então, amar, cuidar, dar carinho, dar atenção, respeitar, não é fazer todas as vontades, não é fazer tudo que a pessoa pede, mas é dar atenção, é respeitar o próximo, respeitar as pessoas. O que as pessoas, eu diria, as lideranças, mesmo aqueles que historicamente caminharam do outro lado, perceberam é que tem gente na Bahia que é de oposição, e você citou aí o nome do ex-prefeito, e ele tem apenas uma relação utilitarista com as pessoas, e ele tem uma relação, eu diria, até de desprezo com as pessoas. E por isso eu diria que a ficha caiu para todo mundo, e por isso esses prefeitos, essas lideranças, se deram conta que não, que ali é igual a Mandacaru, não dá sombra nem encosto, quer dizer, e a única coisa que tem dado é desprezo às pessoas que acompanharam ele. Então, eu cito sempre, recentemente recebi mais uma vez em meu gabinete o prefeito Zé Ronaldo, estou tratando com ele, conversei algumas vezes por telefone, ajudando para que ele possa iniciar as obras aí do PAC que estão em Feira de Santana, que foram cadastradas ano passado, mas não tinham sido iniciadas. Ele está empenhado aí para que todas as obras que o PAC contemplou sejam iniciadas em Feira de Santana. Me mandou, inclusive, as novas inscrições que ele fez no PAC. Então, ele está empenhado em fazer um governo aí de muitas realizações. Me procurou o governador Jerônimo, falou da hipótese de construir um hospital municipal, eu disse a ele que nós apoiaríamos. E eu cito o nome dele, Dilson, porque todos se lembram do que aconteceu com o Zé Ronaldo. Sempre foi nosso adversário. Eu nunca apoiei ele, nem ele nunca me apoiou aí em Feira. Mas é inegável que ele é uma liderança, ganhou várias eleições em Feira de Santana. Foi meu adversário em 2018. Ele renunciou à prefeitura de Feira de Santana, ao cargo que o povo tinha lhe dado, para disputar o governo do estado, com a promessa do então prefeito de Salvador, e em 2022
Porque ninguém larga uma prefeitura da segunda maior cidade da Bahia para se jogar numa aventura sem ter, vamos dizer assim, que o grupo lhe dê segurança, né? E ele acreditou no grupo, acreditou na liderança que estava conduzindo aquele momento, dizendo que ele podia renunciar à prefeitura em 2018, ser candidato ao governo do estado, que em 22 ele faria parte da chapa majoritária para disputar o governo do estado, ou numa vaga de senado ou de vice. Ele se empenhou, trabalhou pelo grupo, foi candidato em 2018 e trabalhou, e foi criada a expectativa. Na véspera ele recebe uma ligação para ir com a esposa para Salvador, que o nome seria anunciado, e no dia, 2 horas antes do evento, ele é chamado no escritório e, de forma seca, grosseira, é dito a ele que pode voltar para a feira, que ele não ia ser nada. Então é uma humilhação que na política da Bahia eu não me lembro de ter visto uma humilhação desse tamanho de uma pessoa com o seu aliado, com alguém que se dedicou ao grupo e à própria pessoa. Então todo mundo se deu conta disso, e por isso está eu diria, essa insatisfação generalizada das lideranças, porque percebe que ele só liga para as pessoas na hora que ele está precisando, e depois é puro desprezo. Não só o Luiz Eduardo, mas várias lideranças do país, do estado inteiro, estão se manifestando, dando um basta nessa situação, porque realmente não faz sentido nenhum você ser liderado dessa forma. Ministro, mais uma pergunta na área política. É o seguinte: um colunista do jornal O Globo publicou uma nota na qual supostamente o senador Davi Alcolumbre teria feito queixas à ministra Gleisi Hoffmann de que o senhor estaria perseguindo a União Brasil por causa da política baiana. Essa informação chegou até o senhor, e o que o senhor pode relatar sobre o assunto? Olha, eu vi a nota publicada. Acho que a nota não tem nenhum fundamento. Primeiro que não faz parte de minha conduta, de minha postura. Eu governei a Bahia há 8 anos, e ninguém pode me acusar de ter perseguido ninguém, de ter mandado investigar ninguém. Eu não faz parte da minha vida, da minha conduta. Eu não sou fiscal, eu não sou polícia, eu não sou Ministério Público. Para isso, pessoas fazem concurso para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Estadual, fazem concurso para a Polícia Federal, fazem concurso para a Polícia Civil, e tem pessoas que têm essa função na sociedade. São funções nobres de fiscalizar, de investigar, e eu não fiz essa carreira, e não faz parte da minha história, da minha vida. Então, isso não é verdade, não tem o menor fundamento. E é descabido isso, porque o que está acontecendo, essa operação aí, Overclean, que pega o ex-prefeito de Salvador, pega o atual prefeito de Salvador, que aí a imprensa tem divulgado aí vastas matérias sobre isso, envolvendo o Rei do Lixo, contratos bilionários com o Rei do Lixo indo negociar a Secretaria de Educação em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e dizendo que se não for atendido vai ligar para o ex-prefeito de Salvador para reclamar. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, não tenho absolutamente nada a ver com isso. Foi eu que mandei o Rei do Lixo lá para negociar a secretaria. O que eu tenho a ver com isso? Foi eu que assinei contrato com o Rei do Lixo, bilionário. Aliás, Salvador tem uma das maiores taxas de lixo do Brasil. É um absurdo que é cobrado da população de Salvador. Aumentou, só na gestão de Bruno Reis, mais de 100% de aumento da taxa de lixo. Eu não tenho nada a ver com isso, e não acredito, inclusive, que o Alcolumbre tenha citado isso, porque não teria e não tem o menor fundamento. Não tem nada a ver com isso. Estou acompanhando exclusivamente pela imprensa o que tem sido divulgado sobre essas operações. Eu espero que a Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça, os órgãos competentes façam seu trabalho de forma livre, autônoma, independente, e dando direito de defesa a todas as pessoas,
para que as coisas sejam esclarecidas. Quem faz gestão pública tem o dever sempre de esclarecer as coisas e os órgãos de fiscalização de fiscalizar. Então, está tudo dentro da normalidade democrática. Quem faz gestão tem que fazer de forma séria e quem tem a função de fiscalizar tem que cobrar e fiscalizar. Então, não tem nada a ver com isso. Quem pariu Mateus que balance, como diz o ditado. Ministro, antes de finalizar essa entrevista com o senhor, sabemos da sua agenda muito cheia em Brasília, no ministério que o senhor ocupa, que é um dos mais importantes, se não mais importante ministério da República, e o ministério também que tem uma conotação política muito forte, mas o senhor foi governador da Bahia, bem avaliado, o senhor conseguiu fazer o seu sucessor também, o governador Jerônimo, que é uma figura que a gente tem um carinho especial por ser um homem praticamente de Feira de Santana, né? Ele não nasceu em Feira, mas tudo dele é Feira de Santana. Nós temos um respeito muito grande, desejamos a ele que ele possa fazer por Feira e o que ele sempre desejou fazer, né? Espero que ele realize. Eu percebi ele essa semana também, deu uma declaração também de apoio à política do prefeito Zé Ronaldo na construção do hospital municipal que o prefeito vai construir. O senhor também falou do apoio que o senhor vai dar, mas na política baiana a gente sabe que as coisas começam a aquecer agora. Recentemente o senador Ângelo Coronel disse que ele será candidato a senador e se não tiver participação na chapa majoritária de Jerônimo, que ele sairia até independente, mas ele não abriria mão. E na Bahia fala-se que o Zé Jacques Wagner e o senhor seriam os dois candidatos ao Senado, numa chapa puro sangue. Como é que o senhor vê essa situação em relação também ao senador do Coronel, desse manifesto dele dizer que ele será candidato ao Senado de qualquer forma? Olha, Coronel, eu tenho uma amizade grande com ele. Sempre que ele me convida, eu estou na casa dele comendo um bom churrasco, um bom jantar, um bom almoço. Ele cozinha, inclusive ele vai para a cozinha bastante. Então eu nutro essa amizade com ele. Recentemente conversei com ele, disse a ele que nós vamos conversar até ano que vem, iremos buscar uma solução. Agora, eu coloquei meu nome, sim, à disputa no Senado em 2022. Muita gente falava que eu devia ter saído do governo 6 meses antes para poder ser candidato a governador. E eu dizia para as pessoas que, para mim, a Bahia em primeiro lugar, projeto coletivo, está acima da minha vaidade pessoal. E eu não podia, por uma vaidade pessoal, por uma questão apenas de interesse ou desejo de ocupar um cargo público no Senado da República, abandonar o Estado da Bahia, abandonar esse projeto coletivo para sair candidato a senador. Até porque eu gostava muito, muito mesmo de ser governador. Se tem uma coisa que eu gosto é de ser, gostei da minha vida de ser governador, me orgulhou muito, me dediquei 16, 17 horas por dia e graças a Deus saí com uma aprovação muito boa do Estado e fizemos o maior volume de investimento da história da Bahia. Nunca se investiu tanto no Estado da Bahia. Então, tenho orgulho do trabalho que fiz e fiquei até o final para poder conduzir o grupo na eleição de 22, onde fomos vitoriosos. Em 2018, trabalhei muito para eleger também o Ângelo Coronel. Nós haveremos de intensificar nossas conversas ano que vem. Ainda é cedo, eu disse ele está muito cedo, ainda tem muita água para passar de Hora da Ponte. É que no Brasil a gente nunca para de discutir a próxima eleição, né? Mesmo no ano que não tem eleição, né? Todo ano, toda hora a gente discute a próxima eleição, mas ainda está longe, a eleição é só em outubro do ano que vem. Eu disse a Coronel, eu conversei com ele, temos conversado, ano que vem, no início do ano que vem, a gente volta a conversar, em março, abril, fevereiro, a gente volta a conversar sobre isso, ainda é cedo, vamos trabalhar, esse ano é o ano de todo mundo dar as mãos, trabalhar pela Bahia, trabalhar pelo Brasil, isso que interessa. Isso para a gente fechar mesmo essa nossa entrevista, vou fazer uma última pergunta ao senhor sobre o aeroporto de Feira, que é uma obra do governo do estado, mas o senhor sabe que o governo federal, a ANAC, tudo tem uma certa influência.
E a discussão muito grande é sobre se Feira precisa ou não de um aeroporto ou de um porte médio. Eu sempre aqui discuti, ministro, que eu não consigo entender, por exemplo, em Santa Catarina nós temos um aeroporto de Navegantes e o Florianópolis, 2 aeroportos internacionais que estão a 100 quilômetros de distância um do outro. Aqui, recentemente, em Pernambuco, o governo liberou 45 milhões, mas do governo federal 45 milhões, do governo estadual 45, 150 milhões para ampliação do aeroporto de Caruaru, que está a apenas 130 quilômetros de Recife. O aeroporto de Campina Grande, que tem voos para todo o Brasil, várias companhias, está a 100 quilômetros de João Pessoa e a 126 de Guararapes. O senhor não vê que Feira de Santana, com essa distância, não precisaria de mais um incentivo para ter esse grande aeroporto de Feira, ministro? Olha, eu diria, Dilson, que em aviação, obviamente que sempre as pessoas perguntam, né? Tem a lenda, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na aviação, o que precisa vir primeiro é uma infraestrutura ou é a demanda por voos que precisa acontecer? Você tem muitos lugares, por exemplo, em Lençóis, nós temos uma senhora pista de pouso, um senhor aeroporto, e nós não temos voo, mas poucos voos para lá. Não se transformou num polo regional de voos. O que faltou para Lençóis? O que falta para Lençóis? É demanda, é renda para garantir voos em volume suficiente para ter muitos voos para Lençóis. Tem alguns voos para lá, mas são poucos. Paulo Afonso tem um senhor aeroporto, a senhora pista grande, um terminal grande, e é uma luta grande para a gente manter voo lá em Paulo Afonso, que também é uma cidade importante, com um polo regional importante. Feira é uma cidade grande, minha concepção, eu já dei entrevista com você, várias entrevistas, eu acho que o que puxa e puxará o aeroporto de Feira é o que puxou o aeroporto de Campinas inicialmente. O que puxou o aeroporto de Campinas, em São Paulo, não foi inicialmente passageiro, foi carga. Aquele aeroporto se consolidou como aeroporto de carga inicialmente, só agora começa a crescer de forma substantiva o número de voos de passageiros, mas o que alavancou aquele aeroporto inicialmente foi carga. Feira é um entroncamento rodoviário do país inteiro, pega ali 3 BR, 116, 324, 101, e, portanto, ela é um dos principais entroncamentos rodoviários de mercadorias, de produtos do país. Feira tem tudo para iniciar puxado por aeroporto de carga. O governo do estado está fazendo a ampliação da pista, tanto a ampliação lateral do terreno do aeroporto como no seu comprimento, e estamos trabalhando de forma intensa para colocar a aviação. O mundo inteiro, Dilson, eu tenho que dizer isso, passou por uma crise grande na pandemia e no pós-pandemia no setor de aviação. E aí em todo o setor de aviação, desde as companhias aéreas, todas elas no mundo inteiro tiveram que receber ajuda dos países. Na Alemanha, o governo alemão injetou muito dinheiro nas companhias aéreas, em Portugal, na Europa inteira, nos Estados Unidos, no mundo árabe, todo mundo teve que injetar muito dinheiro, porque despencou no mundo inteiro o número de passageiros da pandemia e no pós-pandemia. A cadeia produtiva da produção de aviões também sofreu muito no pós-pandemia, no mundo inteiro. Então, hoje, por exemplo, as companhias começam a se recuperar fortemente, mas faltam aviões, faltam peças, porque houve uma desarticulação, uma desarrumação da cadeia produtiva de peças de aviões. Então, eu tenho me reunido com frequência com a Gol, com a TAM, com a Azul, junto com o ministro da Aviação, o Silvio, para discutir o retorno dos voos regionais para Feira de Santana, para outras cidades que foram retirados aí nesses 2 anos pós-pandemia. E as companhias hoje alegam muita falta de aviões. As 3 companhias estão em dificuldade financeira. O Brasil não colocou dinheiro nas companhias, dinheiro público, e as companhias carregam um endividamento muito grande aí da pandemia e do pós-pandemia.
elas estão se reestruturando financeiramente. E a Gol, recentemente, tinha quase 30 aviões no chão sem conseguir voar por falta de manutenção, porque ela não tinha recursos para fazer manutenção. E agora ela recentemente anunciou uma reestruturação aí, começou a repor seu parque de aeronaves, seja aviões novos, seja fazer manutenção dos aviões para os aviões poderem voar. Então, é nesse cenário que nós estamos, que se coloca o aeroporto de Feira, ou seja, é preciso melhorar a infraestrutura, mas paralelo a isso, precisa encontrar um veio que puxe o crescimento do aeroporto de Feira. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o que vai puxar o aeroporto de Feira inicialmente é carga. Ele tem uma vocação para ser aeroporto de carga, e isso inicialmente se pode puxar com carga, com alguns voos de passageiros, para lá na frente crescer a demanda. E a Bahia tem um problema disso, assim como outras regiões do Nordeste, que é a renda baixa, o que propicia um número menor de passageiros de aviões, dados os custos da passagem do Brasil, que não são baixos. Rui Costa, nós agradecemos à Rede Baiana de Rádio e a Rede de Rádio e Comunicação dos Capuchinhos e as demais emissoras formaram essa rede. Agradecemos ao senhor. Quero também agradecer a Edmundo Filho e a Valdeir Shoa, que ajudaram na construção da produção dessa entrevista, e dizer que nossos microfones estão sempre à disposição do senhor, e sempre agradecendo ao senhor, que como governador também foi muito acessível à imprensa, ao rádio, ao meio rádio, que hoje, segundo pesquisas feitas, 2 pesquisas nacionais feitas, é o veículo de maior credibilidade no Brasil, é o rádio, e nós ficamos felizes de saber que o senhor, durante o seu governo, o senhor prestigiou o rádio, e hoje o senhor como ministro também prestigiando. Eu espero que na sua carreira futura política, seja como senador, governador, ministro, o que for, que o senhor continue sendo acessível à imprensa como o senhor sempre foi, tá certo, ministro? E o nosso agradecimento, e algo mais que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Não, pode contar comigo. Em maio eu estou indo aí com o Renan, da Ordem de Serviço do Contorno de Feira, e eu vou fazer uma visita aí no estúdio da rádio para a gente fazer uma entrevista logo cedinho aí pessoalmente, para bater um papo aí. O rádio é gostoso, mas é melhor ainda quando é presencial, né? Olho no olho, você ouvir a voz ali do ouvinte ligando, perguntando, vendo quem está entrevistando olho no olho, é bom. Eu me comprometo com você agora em maio, que eu vou aí em Feira, eu ir no estúdio aí para a gente fazer uma entrevista. Ô ministro, o senhor gostaria de ouvir um depoimentozinho meu aqui, para finalizar. Quando o senhor foi candidato ao governo do estado, um dia o senhor chegou aqui no estúdio, dirigindo seu carro sozinho, sem ninguém, sem assessor, sem nada. O senhor sentou aqui, deu entrevista, o senhor estava com 3 ou 4% nas pesquisas ainda, e Paulo Souto estava com 60, 70. O senhor chegou aqui com a sua humildade, eu me lembrei que o senhor estava com um óculos redondinho e tal, e quando o senhor terminou a entrevista, a nossa produção, rapaz, governador, candidato a governador, mas tá difícil ele enfrentar aí Paulo Souto, viu? Ele com 13 e Paulo Souto com 60, eu também disse, quando o senhor saiu, eu disse, acho difícil Rui Costa decolar. O senhor ganhou no primeiro turno, né governador? Né, ministro? Mas é isso, por isso que eu estou dizendo, a política e eleição, você tem que conversar olhando no olho das pessoas, porque muitas vezes as pessoas às vezes se enganam com pesquisa, não que a pesquisa seja manipulada, algumas são manipuladas, algumas são enviesadas, normalmente quem contrata às vezes induz essa ou aquela pesquisa, outras não são manipuladas, mas muita gente se engana com pesquisa, mesmo as pesquisas sérias, porque a pesquisa retrata uma fotografia do momento. Se o eleitor, por exemplo, naquela época, o eleitor, embora eu fosse deputado federal, fui o mais votado da minha coligação, tive 240 mil votos em 2010 para deputado federal, mas a maioria do povo da Bahia, 95%, não me conhecia. Então ninguém vai declarar voto em uma pessoa que não conhece. Então, quando a pessoa faz pesquisa, você apresenta um papel escrito para a pessoa, desses nomes aqui, quem você vota? Se do nome que está no papel, quem está sendo entrevistado na rua ou em casa, só conhece um nome, óbvio que a pessoa vai responder nesse aqui, que não conhece os outros. Ninguém vai dizer que vai votar
para prefeito, para governador, para deputado, é um nome que não conhece. Quando a população passa a conhecer, passa a ouvir as propostas, aí a população começa a comparar. Ah, agora sim, agora eu estou conhecendo quem é esse cabra ou quem é essa mulher, eu vou ouvir o que é que ele tem a dizer. Aí vai ouvir, vai comparar e vai tomar decisão. Foi isso que aconteceu em 2014. As pessoas não me conheciam e ninguém declara voto em quem não conhece. As pessoas começaram a me conhecer, começaram a prestar atenção no que eu estava dizendo, começaram a acompanhar, a comparar com o que Paulo Souto estava dizendo, e a maioria da população disse: olha, sabe de uma coisa, eu vou dar apoio a esse cabra aqui que está dizendo coisa que eu estou acreditando, estou confiando nele, e por isso eu ganhei a eleição e graças a Deus fui reeleito com a maior percentual da história da Bahia. Nunca ninguém na história da Bahia nunca teve 75% dos votos. Nenhum candidato a governador teve 5 milhões de votos como eu tive. Então eu fico orgulhoso de, na reeleição, porque uma coisa é a eleição, né? Quando você vai eleito, o povo dá um voto de confiança em você. Vou votar nesse cabra aqui para ver se ele corresponde. O mais difícil, às vezes, é a reeleição, porque você já trabalhou, não conseguiu fazer, às vezes, tudo que você disse que ia fazer, e o povo vai avaliar o seu governo. Então, é um momento de avaliação. E quando você é reeleito com 75%, que é o maior percentual da história da Bahia, isso dá muito orgulho, isso é sinônimo de que o povo gostou do que viu, aprovou e disse que quero mais. E, graças a Deus, eu terminei os 8 anos com aprovação também muito alta. E, Dilson, essa coisa da humildade, isso me acompanha. Eu me lembro, você sabe, eu já dei várias entrevistas a você, eu acredito muito que o ser humano, ele transmite muito o que ele aprendeu dentro da família dele, com o pai, com a mãe, quem teve a oportunidade de ser criado pelo pai, pela mãe, ou pela mãe sozinho. Os pais transmitem muito o ensinamento para os filhos. Eu carrego um valor que minha mãe dizia muito. Minha mãe dizia sempre: a humildade é sempre uma ótima companhia. Quando você abraça a humildade, você vai chegar mais longe, né? Então, independente da função do que vocês forem na vida, trabalhem muito, se dediquem muito, mas sempre caminhem com muita humildade. E agradeço as pessoas que lhe ajudam. Então, eu nunca esqueci esse ensinamento e isso ajuda muito em qualquer atividade profissional, qualquer coisa na vida, você ser humilde e buscar sempre agradecer quem lhe ajuda. Ok, ministro, muito obrigado. Aguardo a sua presença aqui futuramente ao vivo, aqui olho no olho, aqui nos estúdios da Princesa FM. Um bom dia de trabalho para o senhor. Fé em Deus, um abraço. Portanto, aí está